Professor, você está podendo falar a respeito da intuição fenomenológica? Olha, esse conceito da intuição fenomenológica, eu li ele em alguns poucos autores que não só estudaram bastante fenomenologia, mas também tinha uma aplicação da fenomenologia na prática clínica. Um deles foi o psiquiatra Ludwig Binswanger, que foi um psiquiatra suíço e que ele é um dos pais da psicopatologia fenomenológica. Então, tem 3 grandes psiquiatras que criaram esse movimento, que é olhar os transtornos mentais, os transtornos psicológicos, a partir do olhar da fenomenologia. E o interessante é que o Binswanger, ele trouxe, né, esse olhar de que o transtorno psíquico é um isolamento do ser, é um isolamento relacional. Então a pessoa vai se sentindo isolada na sua forma de ser compreendida, na sua maneira de se ver na relação com os outros, na sua maneira de perceber a realidade, e esse isolamento vai criando um lugar de sofrimento. Então, observando isso, porque tem muita mais coisa, né? Mas eu vou pegar esse ponto para chegar na questão da intuição fenomenológica. Então, uma das grandes questões de por que eu estou aqui, de mostrar esse conhecimento, é porque quando você percebe que o ser humano é intersubjetividade em vez de subjetividade, você percebe que você consegue se conectar com outra pessoa. E quando você consegue se conectar, se sintonizar com o outro, existe uma reconexão. Imagina, você tendo um transtorno psicológico severo e você se sente conecto com alguém que você há muito tempo você sentia em total isolamento. Isso já te dá uma sensação de você sair daquele estado isolado onde você estava. E isso já começa a criar uma cura na pessoa. Eu estou trazendo de forma com vocabulário bem simples, não técnico, o que o Binswanger já trazia e que eu fui aplicando na minha clínica também. Que era isso, estar me conectar com o outro, na forma do outro, na maneira dele ser, na maneira dele se mostrar, onde o outro não me vê como uma ameaça. Porque quando você está no isolamento de um transtorno psíquico, o outro ser é uma ameaça. Porque você está dominado pelo medo. E quando você está no medo, os sintomas ficam mais à flor da pele. A sintomatologia do transtorno que a pessoa tem. Quando você se conecta com alguém, você relaxa. E essa sintomatologia, ela vai abrandando. Então a pessoa ela começa a se expressar na sua essência. Porque a patologia não é a essência. A patologia é a forma defensiva, como os modelos explicativos também colocam bem. A questão aqui é que você não tem que brigar contra a armadura que a pessoa criou. Porque essa armadura, ela tem uma funcionalidade na vida da pessoa. Ela está lá para a pessoa poder sobreviver. Então a pessoa se colocou essa armadura, que é o transtorno mental, para poder lidar com a vida. Aí chega um profissional que tira a armadura dele. A pessoa vai ficar sem armadura, vai ficar vulnerável para o mundo. Então, o trabalho terapêutico de se aproximar pela compreensão é a pessoa por si querer deixar a armadura. Ela fala, estou me sentindo seguro, estou me sentindo bem. Então eu vou sair dessa armadura para poder me mostrar. Isso acontece no ambiente terapêutico e depois isso a pessoa leva para o seu dia a dia. Bom, eu estou falando isso tudo para poder introduzir o que é a intuição fenomenológica. Então, primeiro a gente tem a atitude fenomenológica, que é eu me colocar como terapeuta, me relacionando com o meu paciente, com o meu cliente, deixando de lado o meu conhecimento teórico, prático, da minha formação, da minha história de vida, de outros pacientes que eu atendi. Não, eu estou focado no presente agora, naquilo que a pessoa traz, eu estou olhando para ela, eu estou dando um espaço de abertura para ela com a minha própria humanidade, que é com o meu ser. Eu, como Tomás, eu me coloco ali da forma mais espontânea e mais natural, mas para o outro, deixando isso de lado.
aceitando tudo que vem do outro. Então não deixar que nenhum preconceito que eu tenha possa se mostrar nessa hora. Porque preconceito veio de conhecimento prévio. Não é só o preconceito de racismo, não. Isso também está junto dessa bolha. Mas é tudo. É tudo que eu posso achar da pessoa sem conhecer ainda. Não, eu quero conhecer a pessoa. Deixo de lado tudo isso. E aí o que acontece? Quando você começa, depois de ter um tempo de terapia com a pessoa, aplicando atitude fenomenológica, chega uma hora que existe uma comunicação onde eu falo para a pessoa coisas que ela precisa ouvir, mas que são dela. Passa o nível da racionalidade. Já não há uma racionalidade minha. Pensar, vou falar isso porque isso... Não. Vem. Mas por que vem? De onde vem isso? De uma conexão profunda que se criou com a pessoa e eu no estado da atitude fenomenológica. Então vira eu diria que seria uma analogia talvez como se eu fosse um espelho da pessoa onde ela fala e ouve algo que ela precisa ouvir sobre aquela situação que ela está vivendo, que ela está trazendo para a sessão. Mas é algo muito espontâneo, muito rápido. E o Binswanger já falava sobre essa intuição fenomenológica. E eu comecei a perceber que isso acontece uma vez que já se cria uma sintonia, uma relação terapêutica, onde eu já conheço um tanto da história da pessoa, mas isso não é tão necessário assim, conhecer. Para mim, até agora, eu vejo que precisa desse processo, mas não é sempre. Tem vezes que logo na primeira ou na segunda sessão, já percebo que a sessão está nesse lugar da intuição fenomenológica. Isso vem pela atitude fenomenológica. Isso, o primeiro passo é a atitude fenomenológica. E aí, com essa premissa, a intuição se apresenta. Exatamente. Porque primeiro o terapeuta ele precisa compreender o que é atitude fenomenológica. E para isso ele precisa se conhecer, deixar de lado a sua atitude natural, que é esse filtro que limita a nossa percepção da realidade. Então, na atitude fenomenológica, eu estou mais apto para me aproximar do fenômeno como ele é. E quando o fenômeno é um ser humano, então se cria uma conexão. E quando aquele ser humano está ali para falar de si, para se abrir, para se sentir, então essa conexão fica mais forte. E aí pode surgir a intuição fenomenológica. Eu escrevi sobre isso, apareceu na minha tese de doutorado, eu falei sobre isso, assim, nesse campo. E então tá descrito numa pesquisa científica. Então ficou bem legal como apareceu. Porque ali eu já estava no olhar também de pesquisador. Claro, posterior, depois de estar na sessão e a forma como se apresentou. Mas eu te falo que isso acontece diariamente nos atendimentos. Então, e é interessante porque depois eu começo a refletir sobre o que aconteceu. Não na hora da sessão, depois. Né? E é bonito porque se dá num fluir, é muito espontâneo. A sessão começa a ter, não é travada, não, ela só vai. E é agradável. Isso que é interessante, é agradável para a pessoa e é agradável para mim como terapeuta. Porque o fenômeno ele tem livre passagem. Ele não é bloqueado por conceito. Né? Então a coisa se manifesta. E isso me fez lembrar que a psicologia fenomenológica ela é também muitas vezes estudada por pessoas que trabalham com constelação familiar. E a constelação familiar é muito isso, né? Primeiro, não ter uma atitude natural, observar o fenômeno, e uma intuição que aparece dentro daquele campo que se é observado. Você pode falar dessa correlação que existe entre a psicologia fenomenológica e a constelação familiar, trazendo a atitude natural, trazendo a atitude fenomenológica e a intuição fenomenológica? É legal você levantar essa questão porque o facilitador na constelação familiar
ele precisa ter uma atitude muito fenomenológica para estar catando o que se apresenta. E eu estou falando sobre isso porque eu não sou constelador, eu não sou facilitador como constelador familiar, mas eu dou aula em cursos de pós-graduação para consteladores. E qual que é a aula que eu dou? Eu ensino eles a ter uma postura fenomenológica. E além disso, eu como fenomenólogo, quando me convidaram para dar essas aulas, eu não tinha a mínima ideia do que era a constelação familiar. Eu tinha uma ideia longe, assim, que era basicamente nem a superfície. Só o preconceito. Mas eu falei, ok, quero saber o que é isso. E como eu vou saber? Passando pela experiência. Indo numa constelação. Me convidaram para uma sessão. E como funciona essa sessão? Tem o facilitador, tem a pessoa que vai constelar e tem um monte de assistentes. E aí, tem várias formas de fazer a constelação. Eu vou dizer aquela que eu participei e que às vezes que depois me chamaram foram bem similares. Basicamente, como é? O paciente, o cliente, ele conta a situação só para o constelador. É uma situação de vida que pode ter sido um problema situacional, alguma coisa que a pessoa sente que está atrapalhando a vida dela. E o interessante aqui é que tem que ser bem a situação concreta. Entre menos informação, melhor. Olha só, que legal isso. Aí, o terapeuta, ele abre, o facilitador, né, ele abre a sessão e o paciente, o cliente, ele fica sentado só sentindo. E aí, as pessoas que estão como assistente, elas espontaneamente podem falar, olha, eu estou sentindo uma coisa. Então, entra dentro da área, que seria o campo. E aí o facilitador, ele tem que ter essa intuição de conseguir colocar essas pessoas que estão sentindo alguma coisa para se organizarem nesse campo. E essa organização muitas vezes passa por uma comunicação, por uma fala entre eles. Tem um nome mais técnico, que eu não vou lembrar agora, mas era algo como uma fala de... não é de dissolução, de resolução, acho que é isso. Né? Que são frases pontuais. E, bom, eu já participei como assistente, já participei também como paciente, como cliente. E como assistente foi muito interessante, porque eu estava lá e comecei a sentir coisas que não eram minhas. Coisas que, naquele momento, eu senti pelo meu corpo. Eu entendi depois que não eram minhas, mas que de alguma forma eu me identifiquei com aquilo, então também eu estava trabalhando questões da minha história de vida. Mas, por exemplo, eu comecei a sentir muito enjoo a ponto de me curvar no chão de tanto enjoo que eu senti naquele momento. E isso nunca me aconteceu na vida. Quase não tenho enjoo. Eu não vomito, eu odeio vomitar. E, então, foi algo muito além do que alguma vez eu já senti. E eu senti de forma bem forte. Isso na primeira vez. E então, o terapeuta, o facilitador, que está ali, ele precisa se colocar numa atitude fenomenológica, porque a partir dessa atitude fenomenológica, ele vai perceber o que está se mostrando no campo. E se ele é um facilitador bom no sentido de ter essa sintonia, de ter essa sensibilidade, ele vai saber o que fazer nessa hora. Então existe todo o conhecimento, toda uma prática, uma técnica para poder deixar aquele campo que tem informação dos ancestrais daquela pessoa e que tem questões ali travadas que precisam ser resolvidas. Então é um conhecimento interessantíssimo e que está ajudando muitas pessoas. E eu, como psicólogo, me coloco num lugar onde o conselho está muito contra. Mas eu, como fenomenólogo, eu posso dizer, afirmar pela minha experiência, que existem verdades muito interessantes nesse conhecimento novo que veio para a humanidade. Então, ainda vejo que a humanidade pode ter muito proveito e curar muitas dores
das ancestralidades familiares que se manifestam na pessoa que está viva, encarnada, vivendo. Então eu vejo que tem um futuro muito promissor, se feito com responsabilidade, com seriedade, com profissionalismo. Porque aí, como é um campo ainda em crescimento, e existem com certeza muitas pessoas que não são bem preparadas, que não levam com a seriedade necessária e com o profissionalismo e a competência, e a preparação e o estudo para poder ser um bom terapeuta, um bom facilitador. Então, nesse lugar se manifesta assim bem tanto a atitude fenomenológica do facilitador como esse lugar da intuição fenomenológica.